seguinte proposição. A proposição seguinte. Sejam f uma função, sejam, primeiro, p o número real e f uma, e fuma não, f, fuma é osso, né? Tá. E f uma função. Se f é diferenciável numa vizinhança aberta de P. Segundo, a derivada primeira da f em P é zero. Terceiro, f é duas vezes diferenciável em P. E a derivada segunda de f em P é positiva, então o ponto P ele é ponto de mínimo local da função f, tá? Esse é o chamado teste da derivada segunda para extremos locais. Esse teorema é conhecido como teste da derivada segunda para extremos locais. Teste da derivada segunda para extremos locais. Deixa eu trocar aqui o vermelho. Teste da derivada segunda para extremos locais. Esse teorema ele é bem razoável. Vamos transcrever graficamente as hipóteses. As hipóteses. Bem, você tem o ponto P, a função f, por hipótese, é diferenciável numa vizinhança aberta de P, tá? Uma vizinhança aberta de P, isto é, no intervalo aberto que contém o P. Portanto, você tem o valor f de P. P está no domínio da f é diferenciável em P. A derivada primeira de f em P é quanto? Zero. Significa que a reta tangente aqui, ela é o quê? Horizontal. A f é duas vezes diferenciável em P e a derivada segunda é positiva. Levando-se em conta que a derivada segunda positiva no intervalo diz que a função nesse intervalo ela é convexa, ou seja, o seu gráfico tem concavidade voltada para cima, você pode usar a conclusão intuitiva que diz o seguinte: se a derivada segunda em P é positiva, o gráfico em P vai ter concavidade voltada para cima. E aí, como o gráfico tem concavidade voltada para cima e a reta tangente é horizontal, esse ponto vai ser um ponto de mínimo local. E é mais do que isso, é um ponto de mínimo local estrito. Veja bem, esta proposição, esse teste, é para achar ponto de mínimo local
ou ponto de extremo ou ponto de máximo local, porque se for a derivada segunda negativa, você vai concluir que o ponto é de máximo local. A prova desse resultado, a prova, demonstração que isso é verdade. Então começa com a velha frase, admita as hipóteses, para não repetir tudo aqui no enunciado da prova, tá? Admita as hipóteses. Então, daí, primeira conclusão, a F é diferenciável numa vizinhança aberta de P. Daí, tá certo? Existe delta positivo, delta 1 positivo, tal que a função F é diferenciável no intervalo aberto P menos delta, P mais delta. Porque alguma vizinhança de P contém uma vizinhança desse tipo, então, qualquer vizinhança de P contém uma vizinhança desse tipo, então, F vai ser diferenciável nesse intervalo aqui. Tá bom? Certo? Intervalo P menos delta 1, P mais delta 1. Tá bom? Agora, além disso, você tem o seguinte, a F é 2 vezes diferenciável em P. E quem é a derivada segunda da F em P, senão esse limite? O limite com x tendendo a P de quê? De F' de x menos F' de P sobre x menos P, não é isso? Acontece que F' de P é 0. Então esse limite fica o quê? Por hipótese, né? Fica o limite com x tendendo a P de quê? De F' de x sobre x menos P. E esse limite é positivo. Como esse limite é positivo, qual é a conclusão? Pelo teorema do limite positivo. Se o limite de uma função é um número positivo, em alguma vizinhança, se o limite de uma função num ponto é um número positivo, em alguma vizinhança estrita desse ponto, essa função é positiva. Ou seja, existe um delta 2 positivo, tal que, existe um delta 2 positivo, tal que, x no domínio dessa função, isto é, x no domínio da F' e x menos P em módulo menor que delta 2 maior do que 0, implica o quê? Implica F' de x sobre x menos P positivo. Teorema do limite positivo. Se o limite de uma função num ponto, tá? Se o limite de uma função num ponto é um número positivo, então eu consigo uma vizinhança aberta e estrita desse ponto, tal que se o x está nessa vizinhança e x está no domínio da função, o valor da função no ponto é um número positivo. Tá certo? Ótimo. Mas se você tem isso, você tem o seguinte, deste modo, você vai ter o seguinte, ó. Assim, você vai ter o seguinte. Como esse número não positivo, F' de x será negativo, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo P menos delta. Assim, escolhendo, já ia me atrapalhar aqui, escolhendo delta igual ao mínimo de delta 1 e delta 2, tem-se o seguinte. Tem-se, primeiro, a F é diferenciável. A F é diferenciável no intervalo P menos delta, P mais delta, por quê? Porque pela escolha do delta, esse intervalo vai estar contido nesse. Da F é diferenciável nesse intervalo. Tá? E outra coisa,
f' de x vai ser negativo, qualquer que seja x pertencente ao intervalo P menos delta P. Sabe por quê? Porque esse intervalo aqui, ó, vai estar aqui, com certeza aqui. P fechado não, porque em P fechado a derivada é zero, tá? Derivada é zero, tá? Então você vai ter isso aqui. Por quê? Porque esse intervalo aqui, ó, esse intervalo aqui, tá bom? Está contido aonde? Se o x está nesse intervalo, ó, se o x está nesse intervalo, o x está no domínio da f' e o x satisfaz essa desigualdade. Então, isso aqui é positivo. Se isso aqui é positivo, como x menos p para x aqui dentro, x menos p é negativo, o numerador tem que ser negativo. De novo, se o x está aqui dentro desse intervalo, o x está no domínio da f' e o x satisfaz essa desigualdade pela escolha do delta. Mas como o x está aqui e satisfaz essa desigualdade, esse quociente é positivo. Mas se o x está aqui dentro, x menos p é negativo. Para o quociente ser positivo, é necessário que a derivada seja negativa. E, analogamente, você vai ter f' de x positivo, qualquer que seja x pertencente ao outro intervalo, que é o intervalo P mais delta, porque aqui é o contrário. O x menos, se o x está aqui dentro, x satisfaz essas duas condições, portanto, esse quociente ele é positivo, mas o x está aqui dentro, x menos p é positivo. Para isso dar positivo, o numerador precisa ser positivo. Aí vem o teste da derivada primeira para crescimento. Tá? Deste modo, você tem a seguinte conclusão. Primeiro, a f é estritamente o quê? Decrescente aonde? No intervalo P menos delta P fechado, por quê? Porque nesse intervalo ela é contínua, ela é diferenciável. Portanto, contínua. No seu interior ela é diferenciável e no seu interior a derivada é negativa. Então, nesse intervalo ela é estritamente decrescente. E f é o quê? Estritamente crescente no intervalo P fechado, P mais delta aberto. Portanto, qual é a conclusão que eu chego? O P é ponto de mínimo da função f no intervalo P menos delta, P mais delta. Ou seja, P é ponto de mínimo da função no intervalo aberto. Se é ponto de mínimo da função no intervalo aberto, é ponto de mínimo local. E é o ponto, ó. É o ponto. Se é o ponto de mínimo que estrito. Só tem ele. Então, ele é um ponto de mínimo local estrito. Tá certo? Porque você vai ter a função estritamente decrescente antes, estritamente crescente depois. Então, não tem jeito. Tá certo? E aí vale que se a derivada é negativa, qual é a conclusão a que eu chego? É que o ponto é ponto de máximo local. Tá certo? Vejamos um exemplo, aplicação disso, ó. Aplicação disso aí. Ó. Olha esse exemplo aqui. Tá operando aí, não tá? Bom dia, professor. Bom dia. O senhor dormiu bem essa semana? Dormi. Mais ou menos. Porque mais ou menos. Seja
G, preste bem atenção nesse exemplo, seja G a função dada por G de x igual a x menos π ao quadrado vezes x2, x à quinta, menos 5x mais π. Olha esse exemplo, tá? Olha esse exemplo aí. Vamos ver e vejamos este exemplo. Vejamos este exemplo. Domínio das G's reais, porque é uma função polinomial, tá? Domínio das G's reais. G, vou destacar, é 2 vezes diferencial. Diferencial. Tá bom? Quem é com, vamos lá, me diga aí. Quem é a derivada da G em x? Quem é? É 2 x menos π vezes quanto? X à quinta menos 5x mais π. Qualquer que seja, qualquer que seja não. Mais, né? X menos π. Não, professor. Ainda tem a derivada do nosso. É 1. É 1, cara. É 1. É 1 menos 0. 2 vezes x menos π vezes a derivada de x menos π, que é 1. Tá? Vezes a solução. Mais, agora, x menos π ao quadrado, vezes a derivada dessa, que é quanto? 4x4, que 4x5. 5x4. Troquei as bolas. 5x4 menos 5. Qualquer que seja o x real, certo? E, portanto, quem é a derivada segunda? Da g em x, quem é? Da g em x, quem é? Ok. Fica o quê? Fica 2 vezes quem? X à quinta, menos 5x mais π, mais, repete a primeira, 2x menos π, É só repetir, professor. vezes o quê? Vezes o quê? 4x5, São x4. 5x4, que quase, menos 5x, menos 5, né? Né? 5x4 menos 5, menos 5, tá certo? Mais, agora o quê? 2 vezes x menos π vezes isso, que dá aqui, dá quanto? Dá 4, né? Vou botar aqui. 2 x menos π vezes o quê? 5x4 menos 5. Tá bom? Mais o quê? Mais x menos π ao quadrado vezes o quê? Derivada disso? 20x3. Não precisa desse parênteses. Esse parênteses é desnecessário. Tá? Vezes 20x3. Também, qualquer que seja o x real. Daí, gente, daí você... Hã? Assim, eu aqui na definição ali. Definição não, proposição. Meu porquê. Meu porquê que a derivada menor do PT, que vocês fizeram, só que tem que ter a próxima. Porque senão você não tem isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Senão você não tem isso aqui, para minha conclusão, para cá. Mas está zero, como é que vai ter uma outra derivada? Claro que tem, cara. Tá aqui, cara. Tá aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, olha o exemplo. Olha o exemplo. Daí, Não é a derivada real que dá zero. É a derivada daí, quem é a derivada em π? A derivada primeira em π, quem é? Escolhe?
Zero, né? Zero para aqui, ó. Aqui dá zero, aqui dá zero. E